Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Agora são 17 horas e 53 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice, enfim, o mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, dá um joinha, curte o vídeo se gostar, confere ali se está inscrito, né? Vê o sininho, eu vejo que tem gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito, então se inscreve para receber os próximos vídeos. Usa aqui a parte de comentários para comentar, tirar dúvida, dar sugestão de novos vídeos, ou se eu errei alguma coisa, fala aí, fica à vontade. Se usa alguma estratégia diferente, também fala aí, fica à vontade, é muito bom, porque isso faz com que o pessoal interaja e aprenda muito. Se você estiver assistindo pela TV, pelo computador, pelo notebook, tablet, escaneie esse QR Code aqui no cantinho, aqui tem um QR Code, só escanear aqui e com o celular que vai cair direto no grupo do Telegram, lembrando que lá é um grupo, não é um canal. Então, pelo fato de ser o grupo, a gente fala constantemente durante o pregão e isso faz com que boas oportunidades sejam criadas. Boas oportunidades, seja em milho, seja em boi, seja em índice, em dólar, em ações, enfim, a gente troca bastante informação durante o dia e principalmente pelo fato do grupo ser um grupo aberto, gratuito, onde todo mundo pode falar. Então não é eu falando, não é outra pessoa falando, é todo mundo falando ao mesmo tempo e falando sobre o mercado financeiro. E por mais que eu fale, assim, fique parecido, fique esquisito, todo mundo falando ao mesmo tempo, não tem muita conversa paralela, o pessoal é muito focado, né? Melhor, conversa paralela não tem nada, o pessoal só fala de mercado financeiro e é bem pontual, assim, então eu vejo que é muito legal aquela interação, aquela troca de informação. Tem gente que está começando agora, gente que já está há bastante tempo no mercado, gente que faz diversas operações diferentes, né? Então tem gente operando criptomoedas, gente operando milho, gente operando boi, índice, uns operando gráfico semanal, fazendo position, gente fazendo day trade, gráfico de 5 minutos. Então tem essa gama de pessoas de diferentes estilos operando ali, e isso é muito legal porque essa troca de informação, essa comunidade é o que tem mais valor e aprendizado para todo mundo, né? Então entra lá, é de graça, só clicar ali. Quem estiver assistindo pelo celular, não vai dar para escanear o QR Code, obviamente, mas aqui embaixo na descrição tem o link também do grupo do Telegram. Só clicar ali, tem lá link do Telegram, clica no linkzinho, ele faz a mesma função do QR Code, cai direto lá no grupo, entra lá e garanto que vai ser bem legal. Beleza? Bom, vamos falar de milho, né? Que essa é de milho, de mercado, que é isso que a gente gosta de fazer aqui. Deixa eu mudar minha tela e vamos lá falar. Deixa eu começar pelo milho, como sempre, eu vou botar no CCMK direto, que é o contrato atual. Primeiro vou dar uma olhadinha aqui, ó. Ibovespa caindo, né? Caiu 0,72 hoje, lembrando que amanhã é feriado. Eu até ontem tinha falado lá no grupo que eu achava que ia ter pregão, porque eu me lembro que São Paulo antecipou vários feriados por questão da Covid, aquela coisa toda lá. Mas eu acho que eles anteciparam feriados municipais e alguns do ano que vem também. E o Tiradentes, como é feriado nacional, não foi antecipado. Então, me equivoquei ontem no grupo, então amanhã não tem pregão, obviamente. Tá, então vamos lá, hoje é praticamente uma sexta-feira, né? E depois da manhã é segunda-feira. Mas vamos lá. Bom, Ibovespa caindo 0,72 hoje, dólar subindo 0,41, ouro subindo 0,38, café 1,22 de alta, milho caindo 1,07, soja resolveu andar 1,20, boi caindo 0,07, ficando próximo à estabilidade, juros subindo um pouquinho, 1,40 lá fora. O mercado Dow Jones caiu 0,75, S&P 500 0,68 e a Nasdaq 0,92 de queda. O nosso índice de volatilidade, o VIX, subindo 8,04 e o dólar index ali próximo à estabilidade em 0,14%. Beleza? Bom, começando pelo milho, deixa eu botar no gráfico semanal. Estamos no meio da semana e o gráfico do milho tá aí, e o candle do milho, na verdade, está dessa forma, simplesmente parado. Eu vou tirar essa linha aqui. Bom, então nós temos um topo aqui em cima, temos um canal, né, que eu tracei ele há um bom tempo aqui atrás, e por enquanto fazendo um candle de indecisão, né, chegamos aí próximo à metade da semana, vai ter mais 2 dias de pregão, e aí vamos ver para que lado ele vai. No gráfico diário, contrato CCMK recuou hoje, caiu próximo aqui a média móvel de 8. O interessante é o seguinte, ele rompeu esse candle aqui para baixo, então tá com cara de lateralidade. Eu me lembro que quando eu entrei na operação aqui embaixo, quem assistiu o vídeo de ontem ou de antes de ontem, não sei exatamente quando que eu falei isso,
mas quando eu entrei na operação aqui, logo depois encerrei, né? Até posso botar no gráfico de 60 que fica mais claro. Eu entrei comprado aqui embaixo e encerrei nesse pavio aqui, acreditando que ele iria testar fechar esse gap, e realmente foi exatamente fechar o gap. Eu poderia dar uma de profeta aqui, ó, porque ele foi, onde é que ele foi? Tá aqui o gap que eu tinha falado, né? Eu tinha traçado um retângulo aqui, ó, entre essa região e aquela linha lá, e ele testou exatamente aquela linha. Porém, quando ele subiu aqui e começou a voltar, eu estava protegendo aqui, né, o meu 2-1 da operação, porque para mim gerenciamento de risco é mais importante do que o ego de dizer que eu acertei exatamente onde é que ele iria, até porque eu não consigo prever o futuro. Se fosse assim, eu já estava bilionário há muito tempo, né? Mas, enfim, eu protegi o 2-1, esse pavio recuou um pouco aqui, e aí pegou meu 2-1 e eu pulei fora e não entrei mais. Por quê? Porque eu falei que ele poderia lateralizar. Eu achei que lateralizaria nessa região aqui, né? Talvez nem fosse lá em cima, mas eu achei que ele poderia lateralizar por aqui mais um tempo. Mas resolveu subir de novo e foi lá em cima, testou lá, fechou o gap de fato, né, que é aquele gapzinho que eu tinha falado, e aí escorregou, pavio para cima, pavio para baixo. Olha que dia hoje, né, com volatilidade. Ele abriu aqui, tentou subir, caiu, foi lá embaixo, caiu um ponto, depois aqui abriu, foi lá embaixo, voltou, ficou no 0 a 0. Então isso aqui eu tenho certeza que muitas dessas operações, muito desses pavios aqui, não sei se é pavios ou pavis, enfim, vou falar pavios, se estiver errado, por favor, me corrija, né? Muito disso aqui provavelmente foi stop da galera que opera aí gráfico menor, que operam 15 minutos, que operam 5 minutos. Provavelmente pode ter sido uma galera estopando. Olha aqui, por exemplo, né? Isso aqui pode ter sido um stop aqui no fundo, o pessoal que foi estopado aqui, depois voltou. Olha o tamanho dessa violinada aqui. Isso aqui é o padrão de reversão de 2 candles, reversão de 2 barras, clássico. Seria melhor ainda se fechasse um pouquinho lá em cima, né? Mas uma tendência de baixa, fez uma bandeira, mais uma pernada forte aqui, climática, depois reverteu aqui. Uma compra aqui seria interessante. O problema é o tamanho desse stop aqui, 0.8, e nunca chegou nem no 1-1. Então estava complicado, né? Mas, voltando lá no gráfico de 60 minutos, eu não consigo acertar os botões, agora sim, né? Dá para ver que o milho deu uma chacoalhada aqui, e aí depois ganhou um pouco de direção no final do dia, ainda no after virou um pouquinho aqui. Então tá aparecendo que, né, olha que nós temos o gráfico de 60, média móvel de 20 para baixo, de 8 para baixo também. No gráfico diário, nós temos ele tocando a média móvel de 8, ou quase tocando aqui, então daria para fazer uma nova operação igual aquela que eu fiz. Já fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque aqui foi o primeiro toque da média em quantos candles? 9 candles. Aqui já foi um outro toque, né? Ou não tocou ainda, né, se for mais exato, mas quase tocou ali em 3 candles. Então isso aqui mostra, aqui o mercado estava muito forte e recuou e tocou na média. Aqui o mercado já não está tão forte mais, porque se tivesse forte ele teria ido embora e não teria tocado na média. Então aqui faz mais sentido, né, quem quer operar um pouco mais arriscado, esperar um rompimento dessa barra de hoje, ou se for um pouco mais conservador, e eu acho até mais prudente, esperar um rompimento da média móvel de 8 e fechar abaixo da média móvel de 8, para tentar, quem sabe, fazer uma venda. O problema é que quanto mais confirmado for o movimento, né, vou esperar romper aqui, vou esperar romper abaixo da média e tudo mais caro vai ficando o stop. Porque um stop ideal, por exemplo, hoje seria aqui onde foi a máxima aqui, essa máximazinha, pelo menos esse topinho aqui, né? 1.6, 1.7 pontos, considerando vender aqui no 102.49 mais ou menos, né? Só que se esperar mais um pouco, vai cair mais um ponto para baixo, então vai ficar um stop um pouco maior. A não ser que ele faça mais um pivôzinho aqui e volte, aí ficaria o stop mais barato. Mas seria esse movimento um pouco mais prudente, porque nós temos aqui, da mesma forma que eu fiz uma projeção lá no boi, eu posso fazer aqui no milho, que seria algo, eu vou pegar só a parte real aqui e vou botar lá atrás. Se a gente fizesse, né, um 2-1 desse candle aqui que está defendendo aqui e vai querer ganhar dinheiro, o milho deveria chegar a 91,04 no CCMK. Contrato de maio, acho que não dá nem tempo para isso acontecer. Então acho um pouco difícil e nem sei se vai chegar naquele valor. Então, mas deveria para satisfazer o 2-1 dessa galera aqui, que empurrou aqui quase 5 pontos para baixo.
O 1 para 1 disso aqui daria, eu gosto de desenhar com um quadradinho aqui, funciona bem. 1 para 1 daria mais ou menos, obviamente que é uma região, não é um ponto exato, mais ou menos aqui. E aí isso aqui fica interessante pelo fato de, se o milho cai mais ou menos por essa região aqui, nós temos ele próximo a essa linha de canal aqui. Se eu tirar um zoom, ele vem, né, andando sobre ela desde dezembro do ano passado. Então olha que interessante, se o milho resolve perder essa região e vir testar aqui embaixo, nós temos aí uns 5 pontos mais ou menos para ele dar uma escorregada aqui e vir cair. Obviamente, né, tem uma média móvel de 20 aqui atrás para ele respeitar, assim como respeitou aqui atrás, assim como respeitou aqui. Então talvez ele ande aqui mais devagar, né? Então assim, um movimento aqui de alta, agora vou comprar aqui, eu já não compraria. Né? Pode ser que suba, né? Pode ser que cada um sabe a sua estratégia. Mas eu já não compraria porque ele já fez um toque na média, depois de bastante tempo de gap de média, subiu e perdeu força e voltou. Pode ser que isso aqui seja um pivôzinho, né? Um pivôzinho aqui para subir e lá em cima? Pode ser. Mas eu ainda não tenho essa confiança no milho, por enquanto, dado o movimento que ele fez. Num gráfico aqui, vou pegar um 120, um pouco menor, dá para ver que ele está lateral, e eu comprar aqui seria comprar alto em uma lateralidade. Nós temos as médias móveis de lado e praticamente virando para baixo. Num gráfico de 60 minutos, ele também está de uma lateralidade, que a gente considera, né, daqui ó, até essa linha aqui em cima, mas também médias móveis virando para baixo e candles alinhado com ela, né? Então o viés aqui um pouco mais de correção, não estou falando que é baixista porque a tendência é de alta, um viés um pouco mais de correção por um curtíssimo período aí, pelo menos eu acho que talvez venha testar essa região dos R$100 de novo, venha testar esse fundo aqui embaixo e ver o que vai acontecer. Não estou posicionado, acho que não vale a pena, né? Pelo menos no meu gerenciamento de risco não vale a pena me posicionar agora. Eu não gosto de movimentos muito curtos, de um ponto, menos de um ponto, algo do tipo. Não é o tipo de operação que eu gosto de fazer, porque para dar um retorno financeiro legal eu teria que botar bastante contrato para ficar um pouco legal, mas eu não gosto. Eu prefiro, como eu ativo um seguidor de tendência, eu acredito que quando ele anda bastante. Então eu prefiro me posicionar do jeito que ele ande mais. Claro, né, eu falei isso, mas semana passada eu fiz um trade aqui de 2 pontos. Um trade pequeno em relação ao que o milho anda. Mas é que estava bem propício aqui, era o primeiro toque da média e tudo mais, agora já não é mais. Ou seja, é aquela história que eu sempre falo. Tudo depende do contexto, né? O contexto sempre vale. O contexto é importante. Então, por exemplo, aqui, ó, foi o primeiro toque na média depois de um bom tempo. O cara comprou aqui e foi lá em cima. Aqui foi o segundo toque na média. Ele já subiu um pouquinho e caiu de novo. Entendeu? Então essa é a questão. Ele deu uma trancada aqui. Pode ser que lateralize, pode ser que corrija mais um pouco. Tem espaço para tudo. Eu, por mim, ainda fico de fora do milho. Beleza? O CCMU, que eu sei que o pessoal também gosta bastante, tá a mesma história. Ele fez um candle de indecisão lá no topo. Se a gente olhar o gráfico semanal dele, ainda está mais bonito, obviamente. Se eu olhar um gráfico aqui de 60 minutos, dá para ver o que? Nós temos ele bem lateral nos 60 minutos. Temos uma lateralidade que é entre esse topo aqui de 96 e esse fundo aqui de 92. Né? Então, mesma história. Uma lateralidade, se eu comprar aqui, eu estou comprando alto na lateralidade. Não é um tipo de operação que eu acho certo fazer. Dito isso, prefiro muito mais que ele rompa esse fundo aqui e eu entre vendido, que eu posso imaginar um alvo até aqui embaixo, né, de 2 pontos, com um stopzinho aqui de menos de 1 ponto. Para mim, o gerenciamento de risco fica melhor do que eu comprar aqui e colocar um stop aqui no fundo com um alvo aqui em cima. Então, por isso que se eu fosse operar milho hoje, eu operaria vendido com alvo aqui embaixo. Mas não tenho intenção de fazer essa operação por enquanto. Vamos ver o que acontece aí semana que vem, ver como é que o milho vai se comportar. Semana que vem não, né? Eu já depois de sexta. Como é que acontece aí quinta-feira e sexta, como é que vai se comportar. Beleza? Bom, boi. Boi eu achei que hoje ia, mas não foi, né? O boi hoje eu acho que enganou muita gente. Olha o boi. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal do boi. Ó, o gráfico semanal do boi tá interessante, ainda falta 2 dias. Deixa eu pegar o controle do ar-condicionado. Eu tô ficando com calor.
O gráfico semanal do boi é o seguinte, ele tocou, né, na média móvel de 8, né, chegou a furar ela na verdade, e voltou. Se a gente botar aqui num gráfico diário, lembrando que esse aqui é o BGI FUT, mas é a mesma coisa que o BGI-K, né? Até posso botar aqui, ó, que é o contrato de maio também, por enquanto ainda mais líquido. Mas olha que interessante. O que eu tinha falado aquele dia, né? Que o boi rompeu, aqui para melhor, rompeu a média para baixo, tentou subir, voltou, fez esse candle branco aqui e rompeu para baixo. Isso aqui foi um sinal de venda claro e clássico. Nós tivemos o quê? Uma exaustão, nós tivemos aqui em cima, né, vários sinais de venda, na verdade, não foi só um. Então eu posso desenhar aqui até, deixa eu botar isso aqui para baixo, porque eu gosto de espaço para rabiscar. Deixa eu botar aqui e fazer uma rabiscada aqui. Nós tivemos o quê? Um topo, um outro topo, topo duplo. Perdeu, né, a região aqui do fundo do topo, aqui, ou seja, acionou venda. Beleza, rompeu média móvel de 8. Então, ó, topo, melhor, topo duplo. Rompeu média móvel de 8 para baixo, segundo sinal. Terceiro sinal, o que foi? O pessoal, ele rompeu aqui, o pessoal comprou aqui na média móvel de 20, essa aqui é de 20. O pessoal comprou aqui por quê? Porque achava que, beleza, tocou na média, vou comprar porque vai embora para cima. Ele fez isso aqui atrás, vai fazer isso agora. Eu quase fiz isso. Ele subiu, deixou um pavio mais ou menos na região de 50% desse candle. O que eu já falei aqui no canal várias vezes, de quando o stop está muito caro, quando uma barra climática, quando ocorre um rompimento, é muito normal que aconteça um movimento contrário na barra seguinte. Por quê? Porque o mercado veio forte. Eu já falei isso diversas vezes. Deixa eu voltar aqui, que é o seguinte. Eu já falei diversas vezes isso. O que acontece? Quando o mercado está em uma tendência de alta, e olha o boi, a tendência que o boi está de alta, que é gigantesca. Deixa eu fazer assim. Quando o mercado está numa tendência de alta desse tamanho e acha que vai reverter, faz um topinho duplo e volta, é bem provável que depois do primeiro candle aqui de reversão, vai haver pressão compradora muito forte. Olha o tamanho dessa pernada, isso que não é toda, né? Tem mais um pedaço lá para baixo. Olha o tamanho dessa pernada. Então é muito óbvio que muita gente aqui vai tentar empurrar para cima ainda. Então, por isso que nessas ocasiões é interessante, em vez de vender fundo da barra, a não ser que tenha saído uma notícia, alguma coisa muito impactante, né, a não ser que o mundo esteja acabando, espera, muitas vezes vai chegar próximo a esse fundo de novo, esse topo de novo, né, um topo duplo aqui, ou pelo menos os 50% da barra, né? Então isso seria uma venda interessante. Ou aqui ainda teria aqui, poderia vender, como foi um topo duplo, poderia vender aqui nessa linha, ó, que seria essa região do fundo anterior rompido, que é uma região também de bastante suporte. Por que isso? Porque é muito melhor, né? Se o mercado vai cair, é muito melhor eu vender aqui e colocar um stop justo aqui no topo mesmo, de 6 pontos, do que eu vender aqui embaixo e colocar um stop de 9. 9 pontos alguma coisa, ele praticamente 9 pontos. Né? Então o que é que prefere? Botar 6 pontos de stop ou botar 9? Aqui eu ganho 3 pontos, 4 pontos quase na brincadeira aqui. Então quer ver? Se eu puxar aqui, garanto que vai dar mais de 50% da barra onde ele bateu. Ficou meio bagunçado, mas tá ali, ó, 50% tá aqui. O cara que vendeu nos 50%, ele tomou um calorzinho de menos de 1 ponto. Então essa é sempre uma boa. Por isso que quando o mercado cai, eu não estou falando de boi, qualquer ativo, cai, bate forte, não adianta sair vendendo aqui no fundo bem louco, achando que agora vai, agora que eu vou ficar milionário. Espera, se está andando de lado ele rompe, beleza. Está lateral, está contraído e rompe, bem provável que vai andar. Agora, se está numa tendência forte de alta e o mercado resolve cair, faz um candle vendedor, espera duas coisas. Primeiro, quase todo sinal contra a tendência falha de reversão, então pode ser que falhe. Segundo, veja se não vai haver uma pressão de novo, querendo continuar essa tendência atrás, porque é muito normal, porque a tendência estava forte, né? Então, espero ver se não vai continuar. Se continuar andando, beleza, espera um pivôzinho e entra. Se não, bota ele, quer muito entrar, bota uma ordem de 50% ou próximo lá do topo, né? No caso se for uma queda, para tentar pegar, que vai ficar melhor posicionado. Enfim, fez esse candlezinho aqui, então aqui também daria uma boa entrada de venda, por exemplo, aqui nesse fundo, com stop aqui atrás ficaria mais prudente.
E aí ele andou um pouco aqui, fez esse candle aqui, que é um candle comprador interessante, porém estava abaixo das médias. Eu ainda comentei tanto no grupo quanto no YouTube que é um candle interessante, que pode ser que rompendo ele aqui vai embora, né? Mas teria que estar com um stop aqui embaixo. Mas ele fez hoje, por exemplo, esse falso rompimento de média aqui, ó, que não é uma coisa muito legal, né? Fez esse falso rompimento de média aqui, que tentou romper as duas médias e voltou tudo. Se a gente botar num gráfico de 60 minutos, dá para ver o que? Cadê? Sobe. Num gráfico de 60 minutos, cadê o boi hoje? Ele abriu subindo, então aqui foi a euforia no início do dia. Por quê? Porque ele rompeu aquele candlezinho bonito de ontem e o pessoal entrou às 9 horas da manhã comprando, porque agora vai e vai ficar bem posicionado. E aí o mercado deixou ele subir, quando ele achou um suporte nessa região aqui, ó, uma resistência na verdade nessa região aqui, o mercado não conseguiu romper ela, bateu com força, virou para baixo e está aqui fechando o dia no negativo. Então assim, isso aqui foi uma boa entrada? É uma boa entrada, mas tem que ter um contexto, né? Eu não entrei, mas eu entraria se eu tivesse um pouco mais arriscado. Mas um dos principais motivos de eu não ter entrado foi também que o milho, né? Ele fez aqui 13 candles aqui, tocou na média e deveria ter voltado. O próprio Al Brooks fala, depois de uma tendência, no caso ele fala, depois de estar aproximadamente 20, que é aqui, 22, ó, depois de 20 candles andando acima da média e ele resolve cair e bater na média, compra-se um candle de sinal após esse movimento. Então no caso aqui compraria essa barra 54 aqui, tá aqui a linha na verdade, ó. Compraria aqui para tentar buscar pelo menos um 2 para 1 dela. Por quê? Porque isso aqui 20 candles de gap de média, o primeiro bem provável que vai falhar. E falhou. Aqui não chegou a 20? Não, mas ele mostrou força vendedora aqui, mostrou força vendedora aqui, e aí caiu. Então, e tentou subir aqui e não voltou. Então, se eu tivesse comprado, né, o toque da média, ele fizesse esse candle aqui, eu já estaria fora aqui embaixo, eu teria sido estopado aqui. Mais ou menos. Por quê? Porque eu vi que ele ia falhar e realmente ia virar. E esperaria um sinal, por exemplo, essa barra 70 para entrar vendido aqui, estaria com stop pelo menos lá em cima. Não entro porque está muito caro para mim, stop não compensa. Então o boi está lateral, mas o viés aqui é de uma correção um pouco maior. O semanal é uma tendência de alta, tocou na média móvel de 8, pode ser que suba? Sim. Então, quem opera o diário, quem opera o semanal é compra, não tem outra desculpa. Quem opera o diário pode ser que esteja virando uma vendinha aí, um alvo aqui embaixo nessa região dos R$300, pelo menos. Já bateu ali, pode ser que venha testar de novo lá. Mas está bem lateral, pivôzão para baixo, paviozão para baixo, paviozão para cima, médias de lado, está bem difícil de operar. Qualquer um dos dois lados tem razão. O cara que vai comprar aqui está certo, que é um candle comprador, uma região interessante. O cara que vai vender aqui também é uma região interessante. Então, se eu não sei se vai cair ou vai subir, se eu não sei se eu compro ou vendo, eu poderia fazer os dois. O que é que eu faço? Eu cruzo os braços e fico assistindo, que eu acho que não é interessante entrar na operação. Beleza? Bom, vamos para o café. O café hoje resolveu subir um pouquinho, mas o café é o café, né? Então, ó, ele fez aquele sinal que eu queria que ele fizesse, mas eu não quis me posicionar. Eu não tô muito contente com o café, né? Lembra que eu falei até poucos dias atrás, ó? Imagina se ele... É isso que eu queria fazer. Eu falei há poucos dias atrás, imagina se o café faz esse movimento, cai aqui, depois faz um candle branco para cima, rompendo aqui. Olha que bonito que seria esse movimento. Uma compra aqui, né, nesse candle branco para a gente entrar com stop aqui atrás. Daria, eu poderia, por exemplo, se amanhã não vai ter pregão, mas se quinta-feira ele rompesse aqui, eu poderia entrar agora um pouco mais tranquilo, né, com uma entrada aqui em cima, um stop aqui de 4 pontos, né, 4 pontos e pouco, aqui abaixo da média, para ele tentar fazer aqui pelo menos uns 4 pontos para cima. Seria 4 ou 8 pontos. Na verdade, vai ter que testar esse topo aqui, né, para ser um trade interessante. O café teria que subir até lá. Se vai, não sei. Eu não estou muito empolgado com o café, porque o café não é um ativo que tem muita direção, não tem muita direção boa parte do tempo. Ele é um ativo bom de operar pela parte técnica, ele respeita bastante a análise gráfica, legal por causa disso,
mas ele tem uma volatilidade, um spread muito grande e tem poucos negócios, baixíssima liquidez, então os stops são caros. Por mais que a gente coloque um stop em lugar prudente, geralmente é caro porque ele tem um range muito grande de spread. E aí eu não sou muito fã de fazer esse tipo de operação no café. Por isso que eu entro no café geralmente quando tem candles bem pequenininhos, porque aí o stop está pequenininho e vai embora. Né? Mas tá aparecendo que tá rompendo esse... rompeu já, na verdade, né? Esse canalzinho que ele estava fazendo aqui. E aí tá querendo fazer um pivôzinho de alta, tá bonito, tá interessante. As médias móveis estão para cima. No semanal, segue na terceira semana aqui querendo subir, então também tá interessante. Mas vamos ver o que o café faz. Eu ainda estou de fora dele. Ele está numa região que ele vem brigando há bastante tempo. Eu acho que o mercado de commodities, no geral, tá, ele tá esquisito ainda esse início desse ano. Não andou ainda como deveria andar. Se a gente pegar o café, por exemplo, aqui, nós estamos em fevereiro, em março, abril de 2021, ele está no mesmo lugar que estava em 2019. Então ele chacoalhou para cima e para baixo e não saiu do lugar. Então ele não está numa tendência definida aqui. Isso fica complicado. Olha, 2020 inteiro ele começou num período aqui, começou num lugar e terminou quase no mesmo. Então, enfim. Soja. A soja hoje resolveu andar, né? Então, ó, o que eu falei? Espera o período em que a gente estava aqui numa lateralização um bom tempo, né? Então há muito tempo, na verdade. Então o mercado parecia que estava esperando alguma coisa. É interessante isso, parece que eu não sei se estava esperando sair alguma notícia, alguma questão da colheita, alguma questão do plantio. Por exemplo, o milho está com boa parte da safra comprometida devido às secas aqui no Brasil. Né? Então, não sei se o mercado estava esperando alguma coisa, está esperando a questão do Covid, a questão de ver se as coisas vão melhorar, como é que vai ficar o consumo, a demanda, a oferta e tudo mais. Mas o mercado, de fato, estava travado desde dezembro de 2020. Então, 2021 para a soja ainda não tinha acontecido. Agora, né, ontem ele rompeu aqui essa região dos 31,68 aqui onde era o topo. Hoje ele já abriu com gap de alta, foi lá em cima, fez um candle aqui vendedor, um candle que não é lá dos mais bonitos, ok? Tem um gapzão para fechar aqui. Deixa eu botar num gráfico diário só, já tem pouquíssimos negócios. Pode ser que ele venha fechar esse gap aqui em 31,68, mas se vir aqui fechar e mostrar, fazer um candlezinho branco, fica uma tendênciazinha, né, de alta bonita aqui, melhor, uma tendência de alta já tem há muito tempo, né, mas continua o movimento e a gente pode entender toda essa lateralidade gigantesca aqui como uma espécie de bandeira, ou seja, a soja subiu, fez uma bandeirinha aqui, uma bandeira de alta aí, talvez rompa. Se romper, tem espaço para fazer uma pernada grande para cima aqui. Mas é um ativo lento, né? E com caro também para operar, pouquíssimos negócios, não é fácil e não é. Eu, por exemplo, não opero, não, prefiro outros ativos. Dólar. Nem olhei dólar hoje, na verdade. Dólar, ó, segue lateral. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal. Dá para ver o que? Uma semana simplesmente sem nada novo. Né? Média móvel de 8 de lado, média móvel de 20 de lado. Dentro dessa região de lateralidade aqui. Então segue do mesmo jeito. O que importa para a gente então agora é aqui em cima e aqui embaixo. Porque o resto é o resto. Aqui no diário ele está numa região de suporte. Né? Fez um candle aqui, tentou romper e voltou. Então ele está mostrando pressão compradora aqui embaixo. Como já mostrou várias vezes aqui, né? E aqui também, olha, foi topo, foi topo, foi topo, foi fundo, foi topo, foi topo, foi topo, foi fundo. Vou até fazer uma musiquinha. Aqui foi topo e fundo. Então ele está literalmente no meio do caminho aqui. Então tem razão quem vai vender e tem razão quem vai comprar. Quando eu começo a enxergar que os dois lados estão certos e o mercado chega num ponto de equilíbrio, eu vejo que não é um bom momento para eu operar esse ativo, porque talvez eu tenha muito pouca chance de acertar o lado, né, e pagar um stop caro ainda, porque ele provavelmente vai balançar, vai chacoalhar para os dois lados, vai ter volatilidade ou algo assim, e aí não vou querer entrar. Então pode ser que o dólar suba para estar no suporte, pode ser que ele suba um pouquinho aqui e caia
porque está numa região alta, numa lateralidade, seguindo essa linha de tendência de baixa aqui, pode também, né? Mas a questão é, o dólar está lateral, e quando o ativo está lateral não é legal. Deixa eu botar num gráfico menor de 60 minutos aqui. Olha como a gente consegue enxergar isso de forma mais fácil, né? Subiu, bateu lá, rompeu para baixo, rompeu para cima, rompeu para baixo. Agora está batendo aqui e voltando. Pode ser que rompa para cima e vai até lá, né? Então está bem chatinho de operar. Muitas vezes, talvez só day trade fica um pouco mais interessante. Deixa eu ver aqui. Hoje, ó, abriu com gap de alta, padrão clássico de reversão aqui, bem clássico, por sinal. Inclusive eu não estava olhando o dólar, mas isso aqui estava fácil de operar pra caramba, né? Então aqui, ó, isso aqui é padrão de livro. O Brooks fala muito disso aqui, que é o que? Abre num gap de alta, faz um candle forte para cima aqui, logo em seguida reverte, né? E aí ele chega próximo a essa região aqui, né, que seria um topinho num dia anterior, tenta romper e volta. Então isso aqui é um candle de um falso rompimento de um topo anterior, que a gente, quando ainda junto, né, além de ser um falso rompimento de um topo anterior, é um padrão de reversão de duas barras. E nós temos aqui quase que uma barra interna aqui, ó, né, um padrão II. É um padrão I. Seria um sidebar, na verdade, né? Mas isso aqui é uma falha de rompimento no tempo gráfico maior. Aqui ele rompeu e voltou, mas se eu botar, por exemplo, um gráfico de 15, deixa eu ver, aqui em um segundo não, né? 15 minutos. Em 15 minutos, olha isso aqui. Aqui estava bonito de operar. Então o cara que enxergou esse movimento aqui num gráfico de 15, viu que ele tentou romper aqui, voltou e deixou um paviozão com um gap na abertura, era um ótimo ponto de entrada, rompendo a mínima desse candle de 15 aqui. Então bota uma entrada lá, ele ainda chacoalhou, né? Tomou um sustinho aqui, mas depois quando acionou foi embora. Faz o quê? Coloca aí um 2 para 1, não é isso aqui que eu quero. É esse aqui. Coloca um 2 para 1 aqui. Ah lá, ó, foi exatamente um 2 para 1. Então o cara poderia ter ganho hoje, né, se tivesse feito essa operação aqui, mais ou menos 54, 55 pontos no dólar. É uma ótima operação, um stop de 20 pontos, provavelmente, né, 25, 24, 25, 26 pontos. Um stop interessante aqui, logo no início do dia poderia montar essa operação e talvez fosse uma das únicas operações do dia, porque depois aqui ele começou a perder força. Olha a diferença, né? Olha o tamanho dos candles. Aqui mostrou defesa, mas rompeu. Aqui também mostrou força. E depois olha a quantidade de tempo que ele ficou aqui, pavio para cima, pavio para baixo. Então isso aqui mostra o quê? Mostra que o mercado está achando uma zona de equilíbrio. Se o mercado está achando uma zona de equilíbrio, é melhor ficar de olho, que ele pode ou lateralizar ou até mesmo reverter, né? Ou pode virar uma bandeira de alta. Isso aqui poderia fazer uma bandeirinha, uma bandeira de baixa, desculpa. Fazer uma bandeirinha para cima aqui e cair. Então a gente procura não operar nesse período e espera que rompa para algum dos lados. Então aqui ele encontrou uma zona de equilíbrio e aí quando rompeu para cima. Estava muito mais fácil operar o primeiro trade do dia aqui, né, na abertura, do que aqui embaixo. Mas foi interessante isso aqui, na verdade. Eu não olhei. É mesmo. Beleza. Ibov. Eu estou resbalando essa cadeira aqui. Coisa chata. Ibov, deixa eu ver aqui no gráfico semanal. Como é que tá? O gráfico semanal está respeitando a minha estratégia. Coisa boa. Gosto quando eu acerto. Mas ainda não estou ganhando dinheiro nela porque eu estou vendido, estou comprado em opções de venda. Está caindo muito devagar. Então a volatilidade está fraca e eu não estou oferecendo. Mas enfim. O que a gente vê aqui, no semanal, ele vinha aqui embaixo, numa região de lateralidade, brigando bastante aqui, resolveu romper, rompeu para cima. Se a gente botar no gráfico diário, fica mais fácil de enxergar. Olha aqui, né? Ele estava uma lateralidade aqui embaixo. Então isso aqui era uma lateralidade. Aqui assim. E ainda tinha esse gap para fechar aqui, ó. Eu vinha falar, assim como eu falo do milho, falei do boi, tinha um gap de Ibov para fechar aqui nessa região. Então, essa linha não precisa estar aqui mais. Então ele foi, subiu, chegou, tocou aqui nessa região do gap e encontrou uma zona de equilíbrio. Dá para ver aqui, ó, os pontos, né, de candles de 2 dias. Tanto é que fez um candle vendedor aqui, o pessoal achando que beleza, vai tocar lá naquele fundo, né, fechamento de gap e vai corrigir. Mas foram estopados, então os vendedores estavam tentando vender aqui, não conseguiram. Tentando vender aqui, não conseguiram. Tentaram vender aqui, não conseguiram.
E aí chegou lá no topo, parece que o pessoal está começando a tomar força aqui. Então ele fez um candle ontem, né, que foi um candle que é um sinal de venda. Hoje ele perdeu o fundo desse candle e resolveu cair aqui mais um pouco, fazer um candle um pouco mais interessante. O que dá para notar está parando em cima da média móvel de 8. Pode ser que esse seja um ponto que ele pare e suba, assim como fez aqui atrás, mas aqui ainda tinha de 20. Ou como fez aqui atrás, pode ser. Ou pode ser que ele tenha uma certa correção um pouco maior, né? Dado que fez um topo aqui, um topo duplo e caiu, subiu bastante, aqui ele acelerou, então geralmente não é muito normal. A gente pode botar no gráfico de 60, fica mais fácil de enxergar. Olha como aqui atrás ele vinha subindo num canalzão, né? Aqui ele vinha subindo e aí quando chegou aqui nessa região ele acelerou de vez essa alta, né? Dá para ver aqui, se a gente desenhar, por exemplo, aqui, ó, desenhar um canal, vou deixar maior esse canal aqui. Se a gente desenhar um canal aqui, assim, tá meio torto esse canal, ok, tô ignorando uma parte ali, mas só para ficar claro o raciocínio. Se a gente desenhar esse canal aqui, ele chega até um certo ponto e quando está chegando próximo do topo, próximo do alvo, já andou bastante, ele resolve, vai lá e acelera mais ainda o canal. Isso aqui é um sinal claro de exaustão. É aquele magneto, que nem o Al fala, que parece que aqui em cima tem um imã que está puxando o mercado. No caso aqui é uma tendência de alta, mas foi de baixo a mesma coisa. E aí o mercado, quando chega pertinho daquele imã, parece que ele faz de tudo para ir de uma vez. Então todo mundo que não está comprado resolve comprar, não, agora vai. E aí entra swing trader, entra pessoal fazendo scalp, entra de tudo, gente entrando ali para tentar pegar o topinho lá em cima, né? Da mesma forma quando está caindo. Então faz esse movimento mais rápido e aí quando chega lá o pessoal realiza lucro. Então isso aqui é uma tendência, isso aqui é um movimento climático. Se fosse isso aqui no início de uma tendência aqui embaixo, como foi aqui, ó, perfeito. Mas no final, depois de uma pernada grande, geralmente marca o fim de uma tendência. Isso aqui num gráfico maior é só uma barra mais longa. Se a gente botar num gráfico semanal, é uma barra maior. Aqui tinha uma barra pequena, aqui um pouco mais de briga, uma barra maior. Então pode o Ibov cair aqui até o 117, 118, tentar corrigir aqui no gráfico semanal, chegar próximo a essa região aqui, ó, né, que foi aqui um fundinho aqui embaixo também, e olha como dá bem na média lá. Então ele tem espaço para chegar aqui, e aí isso aqui no gráfico diário, ele cairia mais ou menos aqui na média móvel de 20, mais 1% para baixo. Com esse viés e com esse pensamento, o que eu fiz? Eu já falei isso ontem, eu encerrei várias posições comprado, que eu estava em alguns ativos, comprei algumas puts, né, para me proteger um pouco da queda, que se Ibovespa resolvesse corrigir um pouco mais profundo, eu lucraria um pouco nas puts. Se ele corrigisse devagarinho, que está acontecendo por enquanto, caísse pouco ao longo dos dias, a volatilidade não ia aumentar, eu também ia perder dinheiro com a put, porque importa bastante para ela é a volatilidade, né? Então isso faz com que uma das gregas lá, né, suba bastante, e aí isso aumenta o valor da put. Para quem não sabe, dá uma estudada um pouco mais de opções, tem as gregas, delta, teta, gama, vega, e aí isso vai dar uma clareada no pensamento de vocês. Também a put perde valor ao longo do tempo, então se ele for caindo devagarinho e a volatilidade não mudar, ela vai perdendo valor. Se a volatilidade aumentar muito, isso influencia no preço e aí ele sobe de preço. Ou seja, se der uma paulada aqui de 3, 4% para baixo, eu vou acabar lucrando com a put. Vou perder na minha carteira, mas ganho na put. Basicamente seria isso. Se começar a subir, eu tenho ativos comprados na carteira, vou ganhar dinheiro lá e vou perder o valor, no máximo o valor total da put que eu comprei lá, né? Ainda assim, comprei mais alguns ativos, por exemplo, Braskem, eu tinha comprado ontem, ontem não, comprei aqui, né? Então ele já corrigiu um pouquinho aqui, mas beleza, estou posicionado no papel, ele tem uma upside interessante, estou posicionado nele. E aí tem outro, por exemplo, hoje eu fiz um trade em YouTube, vendendo. Vendi YouTube, é que eu coloquei uma ordem, porque eu vendi lá na Clear, né? Para quem sabe eu uso a Clear para fazer esse tipo de operação, mas aqui eu estou usando o Profit Pro de outra corretora.
E aí eu coloco essa conta demo, que ele fica sincronizado nas duas. Então eu abro na real e abro na demo lá e eu consigo puxar por aqui. Então, exatamente aqui nesse ponto eu fiz uma venda de YouTube na minha conta real lá na Clear, né? Mandei lá no grupo do Telegram. Por quê? O YouTube está dentro de uma lateralização, o Itaú aqui, né? Então ele fez uma perna de baixa forte, voltou e lateralizou. Tá? Ele está aqui com as duas médias laterais, sim, mas o que eu fiquei um pouco mais atento foi esse ponto aqui, ó. Ele tentou subir, né? Fez uma queda de duas pernas, ou uma perna, duas pernas. Fez uma correção, pode ser que isso aqui vire uma alta também de duas pernas, pode. Mas eu acredito que ele vai testar esse fundo aqui antes. E aí eu alinhei isso aqui com o Ibovespa caindo, o Ibovespa batendo no topo e tudo mais. Eu estava comprado em YouTube, né, desde lá de baixo, realizei e numa conta e na conta da Clear eu abri uma venda aqui, com o meu alvo é aqui embaixo, meu stop está aqui, atrás desse topinho aqui. Tá? Então é uma operação relativamente curta, uma operação aí de 2 pontos e pouco de stop, para um alvo aí de 3 pontos e pouco. É um scalp, estou tentando fazer esse scalp. E o que eu fiz vender ela hoje foi o seguinte, ele fez esse candle de venda aqui, e aí depois, hoje, ele abriu abaixo aqui da média móvel de 20, da média móvel de 8, tentou subir e aí virou para baixo. Quando ele fez isso, tem café? Não tem mais. Quando ele fez isso, eu peguei e coloquei uma ordem de venda, até pegou um spreadzinho aqui na minha conta demo, mas estou vendendo um pouquinho assim, mas centavinhos, né, porque eu achei que ele iria corrigir um pouquinho mais. Vamos ver, se for, se não for, não vai. Aqui também eu vou mostrar para vocês alguns papéis que eu estou de olho que está um pouco interessante. Eu até vou mostrar minha outra tela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui no OBS. Vamos ver. Acho que deve ter mudado. Essa aqui é meus screen que eu vejo durante o dia, né? Então aqui tem alguns ativos aqui que eu tenho em carteira, outros só alguns ativos interessantes. Aqui é algumas blue chips, algumas coisas um pouco mais fortes que eu gosto de olhar também, que eu gosto de separar. Aqui as maiores quedas do dia, maiores altas do dia. Isso aqui é o book que ele está linkado com esse gráfico aqui da tela do meio, né? Então se eu mexer, por exemplo, eu estou em Itaú, vou botar aqui BBDC aqui na tela do meio, ó, ele vai mudar ali também. Então ele tem um grupo aqui que muda junto. Então eu estou olhando, por exemplo, milho, estou olhando na tela central aqui, dou uma olhadinha para o lado, eu vejo o book do milho lá, isso me ajuda, né? Então, e aqui eu tenho meus screen que eu vejo durante o dia. Por exemplo, esse aqui, a abertura, mínimo de abertura. É o que? Os ativos que abriram com abaixo da mínima de ontem. Então fez uma mínima lá em R$10 e o ativo abriu hoje a 9, ou seja, abriu com gap de baixa. Para que eu vejo isso? Muitas vezes quando ele abre com um gap muito grande, eu faço aquela operação clássica de retorno nas médias. Então ele abre com um gap muito grande de baixa, se começar a marcar um dia um pouco positivo ou algo do tipo, começar a marcar uma compra, eu posso fazer até um day trade ou até mesmo um swing trade operando que ele vá fechar aquele gap, né? Ou muitas vezes ele abre com gap de baixo, tenta chegar lá e vira para baixo e eu continuo vendido, que aí pode ser que ele acelere. Um exemplo disso, e o Duke hoje, né? E não sei se é o Duke, por exemplo, deixa eu mudar minha tela de volta aqui. Aqui. Foi essa? Ó. Tá aqui, ó. Ela tá aqui naquele screen lá, abriu aqui, né, abaixo da mínima de ontem, tentou subir um pouquinho e virou para baixo. Então aqui no tempo gráfico lá de uns 5 minutos, né, eu não opero 5 minutos desse ativo, mas aqui ele abriu aqui, foi lá, fechou, virou para baixo, fez um movimento que poderia ter vendido aqui esse ativo, por exemplo. Então isso aqui eu uso até mesmo para índice, para todos os ativos ali. Tá? Deixa eu voltar lá para aquela tela lá do lado. Aqui. Beleza, então isso aqui são todos os ativos que abriram com a mínima abaixo da mínima de ontem. E aqui é o oposto, ativos que abriram com a máxima acima da máxima de ontem. Que é para fazer o oposto. Se abre com gapzão de alta, pode ser que eu opere vendido no início do dia para ele corrigir até a média e depois voltar. Ou quem sabe, se continuar subindo, marcar ali uma tentativa de reversão e não conseguir, eu faço uma operação ainda a favor da tendência e tudo mais. Basicamente é isso. Aqui no canto, não sei se dá para ver por causa da minha... Tá, dá para ver. Aqui nesse cantinho tem os ativos para IFR2, inclusive eu não estou usando nem a minha lista. Nenhum desses aqui é da minha lista de FR2. Eu tenho uma lista de ativos da FR2, mas aqui eu estou pegando de todos os ativos, ativos relevantes. Mas eu tenho uma lista aqui de FR2, provavelmente não vai pegar, não tem nada ali. E
mas eu uso, aqui eu coloquei ativos relevantes aqui, só para pegar todos aqui, aí algum que eu não esteja na lista de FR2, eu vou lá, vejo como é que está o FR, testo, faço uma estratégia, faço um benchmark de teste ali, rodo uma simulação, vejo se ele aceita FR, se não aceitar eu não faço a operação, se aceitar talvez eu faça. Mas eu tenho a minha listinha aqui com os ativos que eu gosto de operar FR2 e não é nenhum desses. Beleza? Aqui é o famoso preço de fechamento de reversão, né, o PFR, que nada mais nada menos do que mostra uma força para cima de um ativo que já caiu aí há mais de 2 dias. Então é um IFR adaptado, né? Faz aquele movimentinho de reversão clássico ali. Inclusive aqui, eu posso mostrar para vocês, ó, um deles aqui, ó, Valid, tá um gráfico interessante. Deixa eu botar num gráfico diário. Deixa eu mudar minha tela de volta. Olha a Valid aqui, é um que eu estava de olho hoje até no final do dia. Subiu, fez um topo duplo, caiu, tocou na média móvel aqui furou a média móvel de 8, tocou na média móvel de 20, tentou romper e não conseguiu e fez esse candle aqui bonito, forte para cima. Tá? Então pode ser que dê uma boa operação, né? Num possível rompimento desse candle aqui, um stop de quantos por cento mais ou menos aqui? Um stop aqui de 5%, um pouco mais que isso, talvez 5%, né? Um stop aqui embaixo, para pelo menos tentar fazer um scalp aqui de 1 para 1, testar o topo, se romper, melhor ainda, faz 10% de alta aqui, tá? E aí vir testar esse topo aqui, ó, a gente consegue fazer um 2 para 1 tranquilamente. Tá? Não cheguei a entrar nela porque eu não gosto de entrar em fechamento de candle, eu gosto de entrar nesse tipo de operação em rompimento. A ideia é fazer uma operação igual a essa aqui, ó. Essa aqui foi melhor, por quê? Porque ele fez um fundo duplo e pum, foi embora. Então esse tipo de screen aqui, eu consigo filtrar boas operações desse estilo aqui. Então tá aqui um ativo interessante para quem quiser ficar de olho, por exemplo, talvez vá. Né? Olha só, toque de média, quanto tempo faz que ele estava aqui? 17 candles. Primeiro toque aqui, poderia ter comprado aqui, no caso teria sido estopado hoje, mas o segundo toque hoje aqui, né? Pode ser que vá, vamos ver. Ou pode ser que caia também, né? Enfim. Outro que está lá naquele screen lá, Sabesp, vamos ver se está interessante. Está em cima aqui da média móvel de 8, de 20, mas está com muito pavio. Próximo de mais um topo, stop não vale a pena, dado o ponto de entrada aqui. Então, resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui. Aqui também, o stop está curto, está grande em relação ao próximo alvo, então é um ativo que eu não me interesso. Santander é um ativo que está com uma volatilidade bem baixinha, por sinal, né? Tá pequeno, aqui está fraco. Mas também é um ativo que não me interessa, está muito abaixo das médias, daria para operar ele comprado aqui, por exemplo, se fosse basear nesse suporte. Eu acho que ele suporte é muito forte, vou comprar aqui esperando ele subir, mas está abaixo das médias, média apontando para baixo, está aqui numa região muito lateral, então é mais fácil esperar ele romper de fato do que tentar buscar uma operação desse tipo. É aquilo que eu falo, depende do contexto. Quando o contexto não é bom, todo candle é candle de sinal. E aí não vale a pena entrar numa operação. Isso aqui foi um candle de sinal comprador muito forte. O pessoal comprou acima dele, até que ele fez pavio, mas tinha uma resistência gigantesca aqui atrás, estava dentro de uma lateralidade, então para que vai entrar? E não deu. Aqui foi um sinal de rompimento, de reversão de 2 barras, clássico também. Virou para baixo, teve negócio abaixo dele, né? Quem vendeu aqui, mas está lá enrolado. Então, em lateralidade, quase todo candle é candle de sinal. Então, também não me interessa. Itaúsa fazendo um movimento aqui também, mesmo estilo de Santander, lateral, também não considero. Aí tem dólar aqui, Cyrela, né, fazendo um movimento aqui parecido. Aqui já está um stop um pouco mais barato, mas esse candle aqui não está bonito, né? Esse candle aqui não está legal, com 4% de queda. Isso aqui não está deixando. Mas, enfim, temos a média móvel de 20 levemente para cima, de 8 está lateral, então elas não estão concordando. E dá para ver por causa do tamanho dessa barra aqui. Mas o stop aqui para uma entrada de compra é um stop barato. É um ativo que eu estou monitorando aqui, mas não estou tão empolgado em fazer uma operação. O Valid está mais bonito. Tá? Então vou voltar lá para o meu screen para mostrar mais um. O último aqui da ponta é o screen que mostra o Bollinger Bands, ou seja, a largura da banda de Bollinger.
Então ele compara aqui os ativos. Isso faz com que... O que ele me mostra aqui? Ele me mostra ativos que estão com volatilidade baixa. A gente sabe que geralmente, não é uma regra, mas geralmente quando os ativos contraem bastante a volatilidade, entende-se que o mercado encontrou uma zona de equilíbrio, né? Então ele está equilibrado ali, e quando ele romper, seja para cima ou seja para baixo, talvez ele vá encontrar um novo patamar, e aí talvez ande bem. Tanto é que a banda de Bollinger, não, o indicador aqui, ele não me diz se o preço vai subir ou se o preço vai cair. Ele só diz que o preço está muito parado, pode ser que daqui a pouco ele ande com força, então fica de olho. Então, por exemplo, aqui, ó, ITSA, Itaúsa, né, que eu acabei de mostrar, dá para ver que, deixa eu voltar lá, dá para ver que ele está bem lateral aqui há bastante tempo. Então, desde aqui, mais ou menos, ele tem 33 dias que não sai do lugar, ou seja, está bem contraído. Se a gente pegar aqui e botar nele aqui, ó, o próprio Bollinger aqui, está abaixo de, está em 4,20, se a gente tirar um zoom, a última vez que ele chegou próximo aqui foi aqui atrás, em 2020, em agosto, setembro. Depois pré-pandemia, olha aqui, né, o cara que resolveu enxergar aqui pré-pandemia, olha o tamanho dessa abertura aqui, né? E aí depois aqui atrás até ele ficou um pouco mais, mas sempre ele andava e andava bem. Nem sempre é para cima, nem sempre é para baixo. Então não é uma regra. Beleza? Vamos ver o próximo aqui. Energias Brasil, mesma coisa, tá lá embaixo, 4,92. Se a gente tirar um zoom aqui dá para ver, ó. Ele tocou aqui em janeiro de 2021, esse aqui tocou mais, né? Em dezembro aqui também tocou. Vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó. Aqui é onde ele estava na mínima, depois ele pegou e subiu, aqui chegou a subir 3% e foi embora. Aqui quando chegou lá em cima ele caiu. Outro ponto aqui atrás, aqui é o mesmo, né? Aqui, ó. Aqui ele estava também quietinho, quando resolveu abrir, a boca que ele abriu aqui, fechou, ele foi abrir de novo, então dá para ver direitinho, mas esse aqui ainda não é tão interessante. E G3, mesma coisa, dá para ver no gráfico aqui, né? Olha o tamanho dessa abertura, olha como está fechadinho aqui, ó. Olha aqui essas duas linhas, ó. Olha como estão próximas uma da outra. Geralmente ele fica mais longe, ó. Então olha aqui, está lá em 3,54, se a gente tirar um zoom, por exemplo, em 2020 não chegou a tocar em 3,54. Em 2019 tocou um pouquinho, aqui, ó, bem aqui atrás, dá para ver como está estreitinha a banda aqui, ó. Depois ele caiu, né? Então caiu 7% aqui de topo a fundo, então já deu uma andada aqui, continuou fraco e depois resolveu andar e andou bem. Tá? Então Cosan, mesma coisa, 4,92. Tira o zoom, ó, em 2020 não tocou em 4,92. 2019 já tocou várias vezes, ele era bem mais estável, mais quietinho e estava sempre seguindo uma tendência aqui. Então aqui está bem quietinho. Olha no zoom como fica interessante. Olha como ele vem abrindo aqui, ó, dá pra ver que faz isso aqui, ó. Ele vem abrindo aqui, tá lá e tá fechando, tá lá em cima. Então é bem provável que isso aqui, a hora que fizer um movimento forte, talvez essas bocas de Bollinger aqui resolvam abrir e abram com força para um dos lados. Lembrando que esse indicador não me diz se vai subir ou se vai cair, ele diz que está parado. Eu que tenho que olhar para que lado vai, né? Cosan, por exemplo, parece que vai para cima. Vamos ver o próximo. CPFE, ó, 4,93. Eu boto um trigger aqui em 5 para ter uma ideia, porque realmente é um ponto bem baixo, né? Ó, em dezembro que ele chegou lá naquela região, depois ele abriu aqui, ó, então ele chegou a subir aqui 7%, mas dá para ver que também está bem estreitinho aqui. E é outro ativo também que eu estou monitorando aqui, fico de olho. Aqui atrás também, aqui já ficou bem mais longe que isso, em 2019, né? Mas sempre depois de abrir. Então, essa é basicamente a minha... Deixa eu só fazer uma coisa rapidinho aqui. Essa é basicamente o que eu fico monitorando durante o dia aqui. Claro, geralmente venho aqui também, fico clicando, né, nos outros ativos aqui. Por exemplo, eu venho aqui, vou clicando eles aqui e vou abrindo os gráficos aqui na tela dos que me interessam. Mas esse screen que eu tenho aqui, esses 5 screens que eu tenho aqui me permitem fazer boas operações, sejam para swing trade, sejam para day trade e tudo mais, né? Então, basicamente é isso. Eu olho FR2, olho FR
14, FR8, que são os indicadores mais quant que eu gosto. Bandas de Bollinger também é um indicador quant, bom de operar. Estocástico ajuda para operar numa tendência um pouco mais longa. E isso são pontos que eu consigo ter uma ideia de que a plataforma me avise, ó, esse ativo está interessante, esse ativo está interessante. Aí eu olho e basicamente minhas operações são quase todas feitas em cima de price action, né, que eu gosto de fazer. Então não adianta nada um indicador me mostrar que está bonito, que está legal, e eu chegar e só operar indicador. Se fosse por isso eu não olhava nem gráfico, né? Então eu opero por price action e uso esses indicadores, uso esses alarmes para que ele consiga me avisar ativos interessantes. A Ibovespa tem centenas de ativos, ninguém consegue enxergar tudo o tempo todo, né? Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver se tem perguntas aqui, ó. Rapidamente, eu tenho quase certeza que eu já vi isso hoje e não tinha. Cadê seus vídeos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comentários. Basicamente não tem perguntas para hoje, então aproveitem o feriado, estudem, leiam um livro, façam replay de mercado. É uma coisa que eu faço bastante, quando eu tenho um tempinho de sobra, eu sento à frente do computador, pego o replay de mercado, boto o replay ali, boto um pouco mais acelerado, faço de índice, faço de dólar, faço de ação. Tem um problema na câmera aqui, agora não sei onde é que aconteceu o problema, mas vamos lá. Bom, por hoje era isso, não tem pergunta, e valeu, brigadão, um abraço, até mais, tchau.